Revisão de Geografia, primeiro ano, professor Reginaldo Rodrigues. Tema: Estrutura da Terra. Rochas. As rochas são agregados de dois ou mais minerais. Os minerais se agregam para formar as rochas. As rochas podem ser classificadas em três grandes categorias: rochas sedimentares, exemplo, areia, exemplo, argila. Rochas sedimentares são oriundas da destruição das outras rochas e da própria rocha sedimentar. Outro exemplo de rocha sedimentar orgânica, o petróleo e o carvão mineral. Orgânica por quê? Porque neles nós iremos encontrar restos de matéria orgânica, de seres vivos. Carvão mineral, resto de florestas. No petróleo, resto do fitoplâncton e do zooplâncton. Rocha metamórfica é uma rocha que sofre alteração pelo calor e pela pressão. Exemplo, a gneiss. Exemplo, o mármore. Rocha magmática, também chamada de rocha ígneas, ou rochas de fogo, ou rochas primárias. Elas são originárias a partir da solidificação do magma, do resfriamento do magma. Como você pode ver, o magma é um material pastoso que existe no interior da Terra. No slide presente você pode ver uma pequena foto, uma iconografia, que representa o magma. Quando esse material se resfria, origina uma rocha magmática. As rochas magmáticas podem ser divididas em duas categorias: rochas intrusivas e rochas extrusivas. Rochas extrusivas se resfriam rapidamente, são as rochas vulcânicas. Rocha intrusiva tem resfriamento lento, são rochas chamadas de plutônicas. Exemplo de rocha extrusiva, o basalto, que é uma rocha vulcânica. Exemplo de rocha intrusiva, o granito, que é uma rocha magmática. Deriva continental. A deriva continental é uma teoria que surgiu no final do século XIX. O seu criador foi Alfred Wegener. Ele percebeu que os continentes, se você pegasse, por exemplo, a América do Sul, ela se encaixava bem direitinho como um quebra-cabeça na África. Ele montou esse quebra-cabeça e chegou à conclusão que há milhões de anos atrás, a Terra teria um supercontinente chamado de Pangeia. Esse supercontinente, por forças que ele não sabia ainda explicar, se dividiu ao longo de 225 milhões de anos, certo? Esse supercontinente se dividiu em Laurásia e Gondwana, há 180 milhões de anos atrás. Há 65 milhões de anos atrás, a distribuição dos continentes sobre a superfície da Terra, a litosfera, teria quase a atual, certo? E hoje os continentes ainda estão se deslocando, certo? A África se separa da América do Sul a uma taxa de 1,10 elevado a menos 9 centímetros por ano. Da mesma forma, a América do Norte e da Europa. Por outro lado, a cada ano, a África se aproxima do continente indiano. E da mesma forma que a América do Sul se desloca em direção à Ásia e à Oceania. Essa teoria é chamada de deriva continental. Como é que ele chegou a essas evidências também? Não só pelo encaixe dos continentes, como quebra-cabeça, mas também devido às rochas que existem, por exemplo, na América do Sul, têm a mesma idade e a mesma classificação das rochas da África. Algumas espécies vegetais que podemos encontrar na América do Sul, nós encontramos na África, certo? Devido a todas essas circunstâncias, ele criou essa teoria.
Essa teoria se completa com a teoria das placas tectônicas, que é a próxima unidade que nós iremos estudar, que não cai na prova. O slide presente traz uma foto, uma gravura, um desenho das camadas internas da Terra, certo? Porém, nesse slide nós vamos destacar as camadas externas. Essa camadazinha bem fininha, no qual nós temos a América do Sul, Oceano Atlântico, né, que está em verde e azul, é a chamada que litosfera. Litosfera é a camada de pedra ou camada de rocha, né? Ela é formada pelas rochas que se encontram nos continentes e no assoalho dos oceanos. É uma camada externa. Outra camada externa é a hidrosfera, né? No desenho, na figurazinha que podemos destacar aqui no slide, você vê o que um oceano, possivelmente que é o Oceano Pacífico, que é o maior. Isso é a hidrosfera, camada líquida ou esfera líquida. Por fim, nós temos a atmosfera, que é formada pelos gases que envolvem o planeta, camadas externas. Por fim, nós temos as camadas internas, que estão no interior. A gente pode dizer que a Terra se assemelha, no interior dela, a um ovo. A casca seria a crosta, a clara seria o manto e a gema o núcleo, né? Um núcleo mal cozido, porque uma partezinha estaria sólida ou quase sólida e no interior nós ainda teríamos o que? Parte da gema ainda em estado líquido. Aí você faz essa analogia. A crosta terrestre, ela tem aproximadamente, em média, 25 quilômetros. Em algumas regiões, como no fundo dos oceanos, a crosta tem 6 quilômetros aproximadamente. Agora, nas regiões de montanha, ela tem 70 quilômetros, ou seja, a crosta ela é mais larga nas cadeias de montanha e mais fina no fundo dos oceanos. É uma camada sólida de rochas. Aí eu tenho o manto, que é dividido em manto inferior e manto exterior. Manto inferior, interno e externo. Nesse manto eu vou ter rochas em estado pastoso. Esse material é chamado de magma. De vez em quando, através de um vulcão, esse material é expelido e recebe o nome de lava. Por fim, eu tenho o núcleo interno e o núcleo externo, certo? No núcleo externo, eu tenho rochas em estado líquido. E no interior, eu tenho o NIF, ou seja, o núcleo da Terra. Basicamente, é níquel e ferro em fusão. Porém, algumas teorias dizem que o núcleo da Terra é tão quente que o NIF estaria em estado gasoso, certo? São teorias.